Vade, tem outro ponto ainda dessa ideia, né, de como estudar, né, os livros, que eu acho que é estudar o livro, né? Não é somente ler o livro igual estudante zumbi, sabe? Que nem pega e sai do corpo, a mente está não sei aonde, li o livro. Você leu? Li tudo, já li todos, mas não estudou o livro, né, de fato. Pontos, né, que é importante também, que os vestibulares da FUVEST e da Unicamp trazem, é fazer relação com história, né? Então, o período histórico que está inserido naquela obra. E também as questões das escolas literárias, né? As características das escolas literárias que os livros estão inseridos também ajuda no entendimento ali daquilo que o autor escreveu. São pontos aí, né, que eu acredito que essa é uma visão mais ampla, né, uma visão holística sobre a obra, que aí você consegue tirar o máximo de proveito dela e gabaritar as provas. Outro ponto também importante, gente, é usar todo esse repertório na sua redação, né? Olha o tanto de conhecimento que você vai adquirir, né, de obras críticas, como do Cão Tinhoso, como da Alice, né? Vai te trazer aí um repertório gigantesco para discorrer ali na sua redação. Tá? Então, é outro ponto. Por isso que as anotações são importantes. Anotação escrevendo, galera. Ó, quando você digita, você guarda a informação dentro da memória do computador, lá no HD do computador. Quando você escreve, você vai guardar onde? Aqui, ó, dentro do teu cabeção, cara. Então, tem que escrever. Aluno gabarita gel, papel e caneta na mão. Aqui, ó. Né? Então, esse é um ponto importantíssimo. Vade, para a gente já, né, dar um cenário final aí para o nosso podcast, cara, que foi riquíssimo, muita informação. Você tem que voltar aqui, porque a gente falou das principais obras, as obras que entraram agora, né? Então, a gente deixou de falar de várias outras obras que estão lá já há anos, né? Fico triste que esse ano Sobrevivendo no Inferno saiu, né, da prova da Unicamp. Tomara que nos próximos anos aí apareça, né, novidades como essa, que eu acho que é de muita valia para o estudante, né? E aí eu te trago uma pergunta até mais ampla, né? Como essas obras vão contribuir para a formação de um universitário empático, né? Porque as universidades, principalmente as de São Paulo, principalmente a Unicamp, que é um cara empático, um cara que tem um pensamento progressista, que tem um pensamento amplo do mundo, que não tem um pensamento fechadinho no mundo dele, preconceituoso. E essas obras, você vê que elas se encaixam nesse perfil de aluno que a universidade está procurando? Então, isso é muito interessante. Você percebe que já faz algum tempo que você começa a ver uma questão de representatividade nas listas. Então, por exemplo, esse ano entrou Conceição Evaristo, né, O Olhos d'Água, que é um livro lindíssimo e muito triste em alguns aspectos, por mostrar uma realidade de segregação, de miséria, de pobreza, mas que é uma obra necessária, que demorou muito para aparecer no vestibular. Como você citou, o Sobrevivendo no Inferno do Racionais, né, ou como entrou agora o Cartola, eu penso que esse caminho que as universidades estão tomando, ele tem muito a ver com a construção mesmo de uma cidadania, de um vestibulando cidadão, de um cara que entende o que é cidadão e que entende principalmente que cidadania no Brasil, infelizmente, não é para todo mundo. Não é todo mundo que tem direito à cidadania. Se você conseguir entender isso, cara, ó, a gente já cumpriu boa parte do nosso papel, né? Quando o Mano Brown, por exemplo, coloca lá no Diário de um Detento, né, a realidade do massacre do Carandiru, né, e a gente escuta um discurso, o discurso hegemônico, né, branco, de elite, dizendo que bandido bom é bandido morto, e aí você pega e tem um contraponto de um rap daqueles, e aí você pensa, mas em que se baseou? Se baseou numa carta, né, de um detento, mas se baseou também num livro de um médico branco, né, do Drauzio Varela. Então você começa a perceber que tem esperança, tem algumas vozes dissonantes, né, que olham para esse mundo e falam assim, ó,
tem uma coisa muito errada, muita segregação, muita discriminação, muito preconceito. E não cabem esses 3 elementos na universidade. Então, você quer entrar na universidade? Cresça, né? Crescer significa isso. Significa você rever conceitos. Então, esses conceitos preconceituosos, eles, de alguma forma, eles precisam desaparecer. E eu acho que a leitura... Gente, como é que a gente se constrói, né, enquanto ser humano? A gente se constrói na troca. Quando você troca experiências com alguém, quando você troca dentro de um relacionamento, de amizade ou afetivo, quando você tem o seu círculo de amigos, e quando você lê, quando você assiste a um filme, quando você ouve uma música, enfim, é essa ideia de você começar a ter um olhar mais sensível, né? Ver o que acontece de fato na sociedade brasileira. Então, o vestibular ele tá tomando posição, né? Eu acho isso fundamental.